Boa noite, esse é o segundo vídeo que estou fazendo aqui para o canal. Hoje eu quero trazer uma palavra que ela se encontra lá em Mateus capítulo 6, no verso de número 6, que vai dizer: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai, que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Algo que veio me chamando a atenção de ontem para hoje a respeito do céu reconhece aqueles que têm os joelhos marcados e molhados de tanto orar, né? Nós sabemos que essa é a boa parte da qual nós cristãos devemos optar por escolher e também permanecer nela, sem sair, sabe? Mas permanecer nesse local, nessa atmosfera, sabe? Há marcas que os homens, eles simplesmente não veem, tá? Eu vou estar dando uma lida nesse devocional que eu fiz ontem e conforme a leitura eu vou dando umas pausas para explicar. A Bíblia está aqui do lado, né? Para que eu tenha até alguns outros versículos na qual eu vou querer compartilhar também. Mas enfim, há marcas que os homens não veem, mas o céu conhece muito bem. Os joelhos marcados e molhados não vão demonstrar um tipo de religiosidade, mas de intimidade, sabe? Eles falam de alguém que escolheu o caminho secreto da oração, em vez dos holofotes do reconhecimento humano. Sabemos que cada lágrima derramada no chão, cada madrugada em silêncio, cada clamor solitário diante de Deus, sabe, por mais que muitas das vezes isso pode doer, uma coisa que eu aprendi, né, nesse tempo que eu sou cristão, é que o sim de Deus, ele é a aprovação. O não de Deus, ele é a proteção. E o silêncio de Deus, ele é preparação, sabe? Exemplo, a gente vê Moisés, sabe, que foi levado ao deserto. E lá ele passou um momento de solitude, tá? Nós sabemos que solitude e solidão são palavras parecidas, mas com significados totalmente distintos, tá? Solidão é você estar sozinho, é você optar por estar em um ambiente no qual só se encontra você e você mesmo, sabe? Mas o que Moisés passou, esse tempo de solitude, ele não estava sozinho. Assim como está dizendo o devocional, foi ali em que ele teve um momento de preparação, um momento de ser moldado, de ser lapidado por Deus para que ele viesse exercer o seu propósito, que ele já carregava da parte do Senhor. E sabemos que muitas das vezes, quando nós estamos passando por momentos de silêncio, isso vai doer em nós, sabe? Eu já vivi muito isso. Muitas das vezes eu estava passando por momentos no qual, sabe, a minha alma estava totalmente desfalecida, doendo, sabe, o coração muito contrito, e eu só queria algo do Senhor, sabe? É claro que eu sabia que ele sempre esteve presente em cada situação, mas eu acho que isso é natural do homem, sabe? Ah, eu tô passando por uma situação, eu queria tanto que Deus me revelasse algo, sabe? Muitas das vezes Deus ele não vai permitir com que a gente tenha algo revelado da parte dos céus, né? E muitas das vezes a gente vai querer recorrer a pessoas para ver se recebemos alguma revelação. Eu falo porque eu era assim, tá? Não vou mentir. Porque o tempo de silêncio ele vai gerar em nós, sabe, uma ansiedade totalmente estrondosa. A gente não vai querer. A gente não vai querer passar por esse tempo. Eu falo por experiência, eu não quis, sabe? Mas a gente tem que abraçar esse momento com confiança. É que nem o apóstolo Paulo ele vai falar em Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu gosto muito desse versículo porque o apóstolo Paulo ele destaca de uma maneira geral, sabe? Pode estar passando por algo ruim. Deus ele tem algo bom, tem um propósito, tem um plano bom diante dessa situação ruim que você está passando, sabe? Paulo ele tinha um espinho na carne, sabe? Mas Deus ele também tinha um propósito em meio a isso, sabe? Paulo e Silas na prisão, sabe? Uma situação totalmente absurda, sabe? Eu não imaginaria como seria eu no lugar de Silas, no lugar de Paulo. Eu com certeza ia ficar doido, sabe? Mas ali eles escolheram a boa parte. A gente viu que eles louvaram ao Senhor e o anjo do Senhor veio, sabe? E
libertou eles foram soltos. Então a gente entende que por mais que a situação seja ruim, o texto declara que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, sabe? Basta ser algo que seja manifestado através de nós, de querer confiar e acreditar no Senhor, sabe? Deus, ele é aquele que não precisa de tempos favoráveis para poder agir nas nossas vidas, seja no tempo de escassez, seja no tempo de bonança. Ele é aquele que está presente em todas as situações, assim como fala lá no livro de Salmos, que o Senhor, ele é o socorro presente na angústia, ok? Ah, a gente orar até os joelhos ficarem marcados e molhados é um símbolo de rendição. É um sinal de quem já entendeu que a batalha mais importante da vida, ela é travada no chão da oração. É no secreto que o céu ele se abre. O mundo ele pode até não notar, mas o céu ele reconhece aqueles que se colocam. Deus se lembra e ele responde, porque não há oração feita com sinceridade que caia no mar de esquecimento de Deus. Orar com lágrimas é semear no espírito. Às vezes parece que ninguém vê, às vezes parece que nada muda, parece que Deus está em silêncio. Mas lá em Salmo 126, no versículo de número 5, vai falar: os que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Nós sabemos que as lágrimas elas vão fazer parte desse processo, sabe? Mas uma coisa que eu aprendi é que nenhuma lágrima que escorre ao chão é em vão, sabe? É como se elas fossem regadores de promessas, gotas de fé que Deus recolhe e transforma em colheitas de vitória, sabe? E essa questão de joelhos molhados, isso é algo que está no meu jejum. Eu tenho um propósito de jejum e, e um dos dias, né, de oração do meu jejum é que eu faço assim, dia 1 ao dia 8, por exemplo. O dia 1, tema tal, 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 sabe? E como base para esse jejum, eu usei Ezequiel 47 a respeito das águas, né, que a medida vai tomando a profundidade ali no texto, sabe? E cheguei à conclusão. Aqui, né, joelhos marcados, molhados, sabe? É a gente manter os joelhos submersos. Eu até anotei no caderno que ontem o Espírito Santo ele me trouxe um direcionamento muito forte, mas eu não sei se eu vou poder compartilhar tudo o que eu anotei, tudo que ele me ministrou. Mas eu vou tentar compartilhar o que eu posso, sabe? Ao vivo é assim mesmo. Vamos ser totalmente real. Totalmente real aqui. Aqui, ó. Ok, ok. Ah, que foi quando ele me trouxe o exemplo de Daniel. A gente vê lá em Daniel capítulo 6, no versículo de número 10, em que Daniel, ele sabia que ele seria jogado na cova dos leões. Daniel, ele é um grande exemplo de joelhos molhados, né? A gente vê no texto que Daniel ele se encontrava numa cidade no qual a prática da oração foi proibida, né? O rei daquele ambiente, do lugar onde ele estava, ele decretou algo, né? Que se qualquer um tentasse a prática da oração com qualquer Deus, sabe? Mesmo a gente sabendo que só existe um, né? Mas enfim, se alguém tentasse fazer isso, sabe? Tivesse essa ousadia, essa audácia, né? Isso através dos olhos do rei, por isso que eu falo audácia, né? E de se colocar em oração seria jogado nas covas dos leões, sabe? Como punição. E a gente vê que Daniel, ele vai até a casa, vai para o andar de cima e ali ele ora ao Senhor, né? A gente vê que Daniel, ele permaneceu com os joelhos no chão, sabe? Não pelo desespero, mas por rendição, sabe? A gente vê que tentaram derrubá-lo, mas
a gente vê que Daniel ele se permaneceu de pé espiritualmente, sabe? E isso é algo muito poderoso que a gente deve carregar para as nossas vidas, que ainda que o externo venha de encontro para querer nos amedrontar, ainda que o externo venha de encontro para querer nos derrubar, se a gente se manter com os joelhos molhados nessa fonte de poder, nessa fonte de água viva que está jorrando eternamente, sabe? Pode acontecer o que for, mas a gente vai se irabagar sobre a calabaia sébria. A gente vai se manter de pé, sabe? Por meio daquele que nos sustenta, sabe? Por meio daquele que provém a água, por meio daquele que provém a força espiritual sobre as nossas vidas, sabe? O mais importante nesse mundo não é você permanecer aqui de corpo, alma e espírito, é você permanecer aqui, é você estar aqui pelo espírito, sabe? Pelo espírito, alma e corpo. A gente vê que nós temos que estar condicionados primeiramente pelo Espírito, primeiramente pela direção do Espírito Santo de Deus, sabe? Separado do físico, mas totalmente findado no Espírito, sabe? E é sobre isso que a gente deve carregar sobre as nossas vidas, de nós que somos crentes, sabe? Vai ter momentos que a nossa confiança em Deus, a nossa devoção em Deus vai estar lá em cima, eu confesso. Vai ter momentos que a gente vai se sentir em cima, lá no topo da montanha, mas vai ter momentos que a gente também vai se sentir lá embaixo da montanha. Mas é em cada situação que a gente passa, não é a gente ficar olhando para aquilo que está acontecendo, mas ter essa convicção, ter isso pela fé, no Espírito. O que é que o Senhor quer me ensinar em cada situação? Sabe, que mesmo sendo a situação boa ou ruim, sabe? Meu dever, não como um exemplo de religiosidade, mas como um exemplo de rendição, mas como um exemplo e por optar em se entregar ao mar do Senhor, sabe? De permanecer totalmente submerso. Totalmente submerso. Ezequiel 47 vai falar que a cada medida as águas elas vão se elevando até o momento em que não se pode passar andando mais a nado, sabe? Vai ter momentos em que o Senhor ele vai nos levar a um próximo nível no qual a gente vai ter que tomar a mesma atitude que o texto vai descrever. A gente atravessar a nado. E isso vai nos custar tudo. Mas a gente tem que estar disposto e confiantes naquele que está nos guiando, sabe? Ele nunca falhou com a gente. Nunca falhou com a gente, ele nunca desistiu da gente. E quando acontece uma coisinha, a gente falha com ele, a gente acaba virando as costas, mesmo estando em casa, sabe? E isso não é certo. A gente precisa se manter. A gente precisa se manter totalmente submersos, totalmente com os joelhos marcados e molhados, sabe? Ele nos amou primeiro, sabe? Mas hoje, o que nós estamos vivendo hoje, qual é a nossa resposta mediante a Ele que nos amou primeiro? Será que nós estamos correspondendo de uma maneira totalmente coerente da qual Ele espera de nós? Ou será que a gente está carregando uma motivação errada nos nossos corações, sabe? Temos que ser totalmente transparentes com Ele, totalmente transparentes e permanecer na boa parte. Eu gosto muito do exemplo de Maria, que ela podia sim estar arrumando a casa com Marta, mas ela escolheu estar ali. A gente hoje temos esse livre arbítrio. Eu escolho ficar arrumando a casa ou eu escolho estar e permanecer na boa parte, permanecer aos pés do Senhor, sabe? Então que a gente venha carregar isso na tábua do nosso coração, na tábua do nosso coração e permanecer nesse lugar, permanecer de verdade, sabe? E sinceramente, esse lugar, os pés do Senhor e os nossos joelhos molhados diante da presença dele é o lugar do qual nós nunca deveríamos ter saído. Eu espero que essa palavra ela venha frutificar sobre a sua vida em frutos para a honra e glória de Deus, sabe? Eu nem imaginava que eu iria falar isso, pode ter certeza que isso foi como um tapa na minha cara, tá? Toda essa mensagem e que a gente venha permanecer com os joelhos molhados,
sabe? Eu profetizo em nome de Jesus, joelhos rendidos e totalmente submergidos no mar da presença de Deus, até que Ele venha, até que Ele venha em glória, em nome de Jesus. Obrigado.